fé, no versículo 1, ele diz que a fé é o firme firmamento das coisas que não se vê e as coisas que se esperam. E aí, irmãos, eu estudando um pouco sobre a palavra fé, eu fui lá nos meus livros, na minha biblioteca simples, irmãos, e fui na internet, fui nos meus professores e fui perguntar. Porque eu queria, é uma palavra muito forte, pastor. Mas se você trabalhar ela na sua vida, você é imbatível, irmão. E essa palavra, segundo o comentário bíblico da NVI, irmãos, ela tem um significado assim, ó: depositar a esperança e a confiança em alguém ou em alguma coisa, em um ser ou em algum objeto. E aí paramos para meditar no século 21, que a modernidade veio todas essas tecnologias, e aí acompanhado dela veio algumas coisas que nos enganam, irmãos. Ô pastor, mas não é para ter tecnologia, é sim, mas não pode deixar corromper o povo de Deus. Porque temos visto hoje nas igrejas, o irmão está lá adorando, buscando, é uma bênção na igreja. E aí ele sente dor, vai no médico, o laudo médico dá um câncer no laudo. O meu Deus não é limitado por máquina de exame. O meu Deus é a lei da medicina. Ele move montanhas e dá vida a quem não tem mais vida. E as pessoas têm depositado a fé em máquinas. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu entrei no meu carro hoje, pastor Nilson, para vir cultuar a Deus com vocês, eu acreditei que eu ia virar a chave, o carro ia dar partida. Eu acreditei que eu ia mudar a marcha, o carro ia andar. Eu acreditei que ia pisar no freio, o carro ia parar. Mas às vezes vem a dúvida no coração e eu deixo de crer que Deus é o Deus do impossível. Irmãos, quando eu medito em fé, eu entendo que minha fé, ela não tem que viver o natural do ser humano. Minha fé tem que viver o sobrenatural de Deus. Porque quem crê no sobrenatural vai viver de milagres em milagres. Quando eu penso em fé, eu penso em dois nomes da Bíblia. Primeiro nome é Abraão. Livro de Gênesis 12 vai dizer assim que Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa do seu filho. E aí, irmãos, observamos que a natureza do homem, Abraão, pai da fé, ele deixou de acreditar em Deus, tirou da mão de Deus, foi lá e colocou na mão do homem. Foi lá e deitou-se com sua concubina, e nasceu Ismael, filho da desobediência. Irmãos, até hoje a nação dos ismaelitas vive em guerra. Quando a gente tira da mão de Deus e tenta agir com as nossas próprias mãos, nós não somos oniscientes, nós não sabemos de todas as coisas, mas Ele sabe, e Ele sabe o que é para ser bênção e o que pode nos atrapalhar na vida. Deixe Deus trabalhar. E aí, irmãos, só que tem um pequeno detalhe. Gênesis 21:5, se eu não estou enganado, Abraão tinha 100 anos quando recebeu o filho da promessa. Passaram-se 25 anos, irmãos. Aí a gente pergunta: nossa, eu estou há tanto tempo buscando, há tanto tempo lutando, pedindo. Irmão, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, tempo de plantar e tempo de colher. Você está plantando, em nome de Jesus eu profetizo que tua colheita será próspera e farta na presença de Deus. Não bastando a fé que Abraão teve de esperar para receber a bênção, 25 anos, pastor. Deus chega para ele e fala assim: viu, pega teu filho, sobe no monte, pega a lenha, pega tudo que você vai fazer um holocausto para mim, o holocausto é o seu filho. Irmãos, quantos aqui hoje tem fé para dar o melhor que você tem a Deus? Abraão subiu no monte, mas olha a fé de Abraão, pastor Nilson. Ele subiu no monte, chegou no pé do monte, ele deixou o servo, subiu só ele e o filho. Ele falou assim, ó: vamos, porque logo retornaremos. Ele disse no plural, ele tinha fé que Deus ia preparar o cordeiro. Ele sabia que Deus é Deus e não muda. Ele disse no plural, irmãos. Ele estava sendo obediente, mas certo que Deus tinha uma estratégia para trabalhar sobre a vida dele. E eu vejo hoje estratégia de Deus sobre a vida dessa igreja.
sobre a vida dessa igreja. Deus está derramando maná celestial. Irmãos, falar em fé, não tem como citar Abraão, deixar de citar Abraão, não tem como deixar de citar a Davi. Irmãos, pequenino, menor da casa dele, tinha ido levar mantimentos e tomar informação dos seus irmãos, do seu pai. Chegou lá e ele viu o filisteu gigante afrontar o exército do Deus de Israel, o Deus do exército de Israel. Aí, irmãos, ele pegou e falou assim: mas quem é esse incircunciso filisteu? Irmãos, Deus quer ver coragem e ousadia para você olhar com os olhos espirituais para o capeta e falar assim: quem é você para afrontar a minha vida? Porque quem comanda a minha vida hoje é o Senhor da tribo de Judá. E ele pega, irmãos, ele vai contra tudo e todos e fala assim: ó, se não tem aqui quem vai, vou eu. Irmãos, e quando o crente está na unção, está na presença, com a vida no altar, aí vem os incrédulos. Não, peraí, crente, vem cá, você está lutando contra o capeta, eu vou pôr uma armadura no você. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e aquilo outro. Vou dizer para você, quando Saul foi tentar colocar a armadura em Davi, ele falou assim: ó, isso aqui me incomoda, isso aqui não me deixa andar direito, porque ele sabia que a armadura dele era celestial, era a armadura que está em Efésios 6 e 10, não precisava armadura de homem. E hoje eu vejo Deus colocando a armadura sobre sua vida. Eu vejo Deus colocando a armadura na vida de crente. Dá glória a Deus. Dois exemplos de fé. Irmãos, faz assim, ó. Mais uma vez. Você acreditou em mim que você era capaz de fazer isso. Só que quem deu o fôlego para você fazer isso foi Deus de Israel. Foi o grande leão da tribo de Judá. Irmãos, então deposite suas esperanças, deposite tudo que você tem nos pés do trono de Deus. Pastor Eduardo não pode dar nada para você. Às vezes você, Deus revela no meu coração. Tem crente aqui hoje deixando a causa na mão do juiz e do advogado, mas Deus deu sua caneta de ouro, assinando o decreto a favor de crente aqui hoje. Oh, Deus me mostra anel. Anel representa selo. Está selado o decreto, ninguém pode mudar. Irmãos, mas o mais profundo, o terceiro exemplo de fé que eu vou usar aqui hoje, se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Não precisa nem abrir. Eu vou ler um versículo só e nós iremos aprender que às vezes temos passado abatido e despercebido em muitas coisas em espiritual na nossa vida que a gente tem deixado de fazer. Diz assim a palavra, 2 Reis 4, verso 10: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos-lhes uma cama, uma mesa e uma cadeira, e um candeeiro. Ou seja, também tem candeeira, castiçal, candelabro, depende da versão da sua Bíblia. E há de ser que vindo ele a nós, para lhe se retirará. Glória a Deus. Quantos tem glória? Hoje nós iremos aprender a construir intimidade com Deus, construir relacionamento com Deus. Pastor Nilson, essa mulher não diz nem o nome na Bíblia, mulher sunamita. Eu, ao analisar essa escritura, no primeiro versículo eu vejo que ela tinha uma qualidade: ela era observadora. Porque toda vez que o santo homem de Deus passava, ela observava. Está escrito no verso 1 e 2. Ou seja, amado e querido irmão,
ela não estava no Facebook, ela não estava assistindo a novela das 8, não estava vendo o Corinthians fazer gol, ela estava vendo as coisas espirituais sobre a vida dela. E ela observou que o homem que passou por ela era um santo homem de Deus. Ela chega para o seu marido e fala, resolve constranger ele a comer pão. E resolve construir um quarto para ele na casa dela. Meu amado, Deus está batendo em nossas portas todos os dias, porque somos templo do Espírito Santo de Deus. Será que nós estamos constrangendo o Espírito Santo a comer pão em nossas vidas? Mas essa mulher resolveu constranger o homem de Deus, que era porta-voz de Deus, que era a presença de Deus na terra, e resolve construir um quarto. Irmãos, esse quarto, irmãos, não quer dizer hoje, é figurativo. Não quer dizer que você tem que pegar tijolo e construir um quarto da sua casa. Quer dizer que você tem que ter um espaço no seu coração para o Espírito Santo morar e fazer reinado, para Ele ser Senhor sobre a sua vida. E essa mulher constrói o quarto, irmão Douglas. Tá, o quarto está ali. Quando ela construiu o quarto, irmão, nessa primeira instância eu analiso que ela chegou para Deus no primeiro amor, pastor. E ela construiu o quarto, mas o quarto estava vazio. Quando eu vejo esse quarto vazio, ele representa isso na vida do crente hoje no século 21. O crente está no primeiro amor, mas ainda está vulnerável. Porque, irmãos, ela teve o período de construir o quarto, porque ninguém consegue construir o quarto com as coisas já dentro. Consegue, pastor? Ela construiu os quartos. O quarto estava vazio. E ela foi colocando neste quarto uma cama. Vamos abrir um parênteses aqui e meditar na cama. Irmãos, quando eu falo em cama na vida dos casais, tem que ser sem mácula, viu, irmãos? Tem que ser santo o lugar. É um altar, né, pastor? Quando eu falo em cama, é mais ou menos assim que eu estou dizendo, que Deus revela no meu coração. Eu sou crente lavado remido. Deus diz assim, todas essas coisas somos mais que vencedores. Deus diz em Salmo 46 assim, ó, eu sou um refúgio bem presente na hora da sua angústia. E aí, quando eu vou deleitar minha vida espiritual, eu sofro de insônia, ao invés de ter sono de justo. Não pode. Na vida do crente, dentro desse quarto de adorar a Deus, tem que ter uma cama king size das mais caras, das melhores que tem, porque você vai deitar e vai entregar sua vida e vai dormir no sono de justo na presença do Senhor dos Exércitos. Quando eu medito no segundo utensílio que ela colocou, pastor Nilson, uma mesa. Irmãos, eu já tenho quarto, eu já tenho a cama, eu tenho sono de justo, mas o meu banquete, irmãos, aonde eu vou colocar se não tiver uma mesa? Às vezes eu falo, Senhor, manda para mim essa bênção, manda aquela, manda outra, mas eu não estou nem me preparando para receber a bênção. Coloque uma mesa na sua vida espiritual e veja, irmãos, lugares bons para receber a bênção que Deus quer colocar sobre sua vida, porque hoje Ele revela que Ele tem banquete de maná espiritual para você. Irmãos, terceiro utensílio, primeiro mais importante dos quatro, uma cadeira. Pega na cadeira que você está sentado aí. É de plástico, aqui no altar é de madeira. Irmãos, quando eu estou na presença de Deus, eu analiso e vejo que essa mulher, por ser rica, que a Bíblia diz que ela era rica, porque ela tinha servos. Eu vejo que eu tenho a opção de colocar uma cadeira de plástico, de madeira, nesse quarto onde eu vou adorar a Deus. Ou eu tenho a opção, presta atenção nisso, crente, de colocar ali um trono de ouro com pedras brilhantes, porque quem vai sentar ali é rei, e quem vai sentar ali é rei e vai mandar e desmandar sobre minha vida, porque onde tem trono, quem senta manda, quem senta fala e acabou. E na vida do crente, Deus tem que ter trono e não cadeira. Quantos crentes nós temos visto, irmão? Ó Senhor, é o Senhor da minha vida. O pastor vai lá, ô irmão, muda nisso. Deus estava. Que nada, pastor. Hoje é século 21, é moderno. Moderno nada, irmãos. Deus não muda.
Deus é o mesmo, a Bíblia não muda, a Bíblia é a mesma. E tem crente mudando a Bíblia para servir a Deus no século 21. Coloque um trono para Deus fazer reinada. Sabe por quê? O rei humano, ele já tem prazer em abençoar, em agradar os seus subordinados. Imagina o Deus da tribo de Israel, que nos intitula filhos de Deus. Ele é rei, nós somos filhos do rei, nós temos herança na parte desse trono. Sabe como que será esse trono? Quando Jesus voltar, vai haver um milênio em que Jesus vai julgar, e os eleitos dele estarão do lado dele no trono. É trono. Irmãos, quando eu medito no quarto utensílio, candeeiro, castiçal, candeia, aí analisamos que essa mulher teve fé. Ela foi colocando tudo ali, irmãos, trabalhando a sua fé. Irmãos, quantos aqui sabem o que é um castiçal? Levanta a mão. Eu vou fazer assim porque tem gente que não sabe. Castiçal é aquele utensílio de ouro que às vezes você vê em alguma igreja que ele tem um pedaço de haste de metal, e aí vem as velas, né? Eu quero chamar a sua atenção que Deus não trabalha com vela igual algumas denominações trabalham. Porque eu entendo que na minha vida espiritual, pastor Nilson, se eu colocar um castiçal nela e acender ela com vela, quando a vela acabar vai apagar. Mas existe uma oliveira que é o Espírito Santo de Deus, e esse castiçal na vida do crente tem que ser aceso com azeite que vem direto da oliveira, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não se apaga, a Bíblia diz que é fogo consumidor, a sarça vai arder. Deus revela para mim hoje fogo sobre a vida de crente, mudando, curando, libertando, dando unção e poder. Essa mulher construiu, pastor, o quarto, e o profeta resolveu abençoar ela. O que essa mulher não tem? Ele perguntou para Geazi. Geazi foi lá, ela falou que não faltava nada, mas Geazi observou que ela não tinha filhos, e o seu marido era de idade avançada. O profeta chega para essa mulher e fala assim, em tempo determinado você vai dar à luz a um filho. Irmãos, essa mulher deu à luz a filho. E na minha visão espiritual, Deus revela hoje, eu vejo pessoas engravidando de bênçãos, fecundando bênçãos aqui hoje. Eu consigo enxergar pessoas gerando ventre de bênção. Irmão, não tem que ser um filho, pode ser aquela libertação, marido mudado, filho mudado. Hoje Deus está engravidando você de sua bênção. E essa mulher deu à luz a um filho. Só que, irmãos, em tempo determinado esse filho tinha certa idade, estava com o pai trabalhando no campo. Sentiu dores de cabeça, o pai mandou para a mãe. Olha a importância de se ter um quarto de intimidade com Deus em nossa vida. O filho chegou até a mãe, deitou a cabeça sobre o colo da mãe e morreu. Nossa, pastor. Oh, não é nossa não, meu amado. O meu Deus dá vida àquilo que está morto. Quando está morto, dá glória a Deus e diz que vai tudo bem, porque pode um homem dizer que está morto, mas enquanto meu Deus não disser, não morre. Essa mulher pegou um filho morto, deitou no quarto que ela construiu, na sua intimidade com Deus, irmãos. Crente, construa quarto para adorar a Deus, sem relacionamento com Deus, porque quando vier a sua luta, a sua dor, você vai ter onde depositar a sua fé em angústia, e Deus vai transformar suas lágrimas em um pranto de alegria. E ela deitou o filho ali e falou assim, vou ter meu marido. Quem aqui é crente só dia de culto? Glória a Deus que aqui não tem, pastor, aqui é uma igreja edificada em Jesus. Mas ela chegou para o seu marido e falou assim, prepara a carruagem, serve que eu vou até o profeta. O profeta falou assim,
O marido dela falou assim, ó, hoje não é nem lua nova e nem sábado. Sabe o que Deus revela ao meu coração? Na hora da prova tem crente que só é crente dentro da igreja, que só busca Deus dentro da igreja. Mas aqui não, aqui tem crente que busca Deus 48 horas por dia. E esse crente é abençoado. E a mulher olhou para o seu marido e falou assim, ó, vai tudo bem, crente está na luta. Quem tem luta? Quem tem luta? Fala aí, vai tudo bem, porque meu Deus está na causa. Meu Deus peleja por mim. Ela olhou para o seu marido e falou, vai tudo bem. Hoje eu quero dizer para você que está na luta, você que está na prova, Deus mostra grade, mostra a pessoa chorando por causa de grade. E eu vou falar para você, Deus está dizendo assim, ó, vai tudo bem, porque a chave de Davi está na minha mão, ela abre e ninguém fecha. Na hora que eu abrir, não tem diabo que vai fechar. Ela disse que estava tudo bem, o filho morto no quarto de intimidade com Deus. Sabe o que é isso, irmão? Eu costumo dizer, eu disse que o meu filho foi operado, não disse? Com 1 mês, tomou anestesia geral e foi operado. Irmãos, o quarto de intimidade com Deus é um lugar de refúgio. Quem não tem isso, desespera, às vezes morre do coração, tem derrame cerebral, porque está buscando as coisas em lugares que não tem recurso. Mas Deus é o Deus de recursos. E ela deitou o filho ali, e eu deitei meu filho no meu quarto espiritual. E meu filho foi operado e foi tudo uma maravilha. O anestesista falou assim, ó, não parece que foi operado, o coração está batendo melhor do que era antes. Eu olhei para ele e falei, sabe por quê? Porque quem tocou na tua mão foi o Espírito Santo de Deus. Irmãos, lugar de prova, deserto, luta. Crente passa e nunca vai deixar de passar. Mas tem gente que fala pela prova. Lembra que o povo que estava com Moisés chegou na porta da cidade no monte, olhou a bênção, mas só entrou 2 daquela geração, só Josué e Caleb, porque acreditaram e não murmuraram. E aí, irmãos, deserto, presta atenção nisso, deserto é lugar onde Deus forja um grande campeão. Repita isso comigo, deserto é lugar aonde Deus forja um grande campeão. Irmãos, essa mulher pegou e foi até o profeta, e ela teve mais um tempo de dizer que estava tudo bem. Veio Geazi para até ela e falou, tá tudo bem, mas o filho estava morto. Irmãos, é como Abraão, que eu disse no começo dessa ministração, estava levando o filho para ser ofertado em sacrifício, mas disse assim, vamos logo, porque logo retornaremos. Ele disse que ia voltar com o próprio filho, porque ele disse no plural. Irmãos, crente tem que olhar o sobrenatural. Você não tem que dizer para o seu Deus o tamanho do seu problema. Você tem que dizer para o seu problema a grandiosidade do seu Deus, porque Ele é muito maior que todas as coisas que tentam te apavorar, que tentam te assombrar. Irmãos, outra coisa que Deus revela nessa palavra, essa mulher, ela não falou assim, ó, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Não, ela chegou num pranto de angústia, no grito da alma. Falou para o profeta que representava Deus. Por um acaso pedi eu filho ao Senhor? Irmãos, nós não temos que ser orgulhosos, arrogantes. Nós temos que dizer como ela disse, porque ela disse assim, ó, eu estou sofrendo e eu preciso do socorro de Deus. Eu amo meu filho está declarado morto, mas o Senhor pode dar vida a ele. E hoje Deus está aqui querendo ouvir você pedir vida nasquelas causas que você tem orado, querendo ouvir você através do seu louvor quebrar os grilhões e fazer haver terremoto, porque Paulo louvou e houve terremoto, e até o carcereiro se converteu. Irmãos, o profeta voltou até lá, na casa. Hoje eu observo assim, ela teve que ir mover o coração de Deus. Hoje tem crente aqui para mover o coração de Deus. Deus está entrando lá na sua casa. E aí, irmãos, o profeta foi até lá no filho. Sabe o que aconteceu? Colocou corpo sobre corpo. Sabe o que eu entendo quando eu analiso isso, irmãos? Corpo sobre corpo. A vida do ser humano tem que estar revestida do poder de Deus para que ele tenha fôlego de vida. E hoje eu
eu vejo Deus soprando o fôlego na sua vida. Deus está soprando. E a Bíblia vai dizer que esta mulher teve o filho de volta, porque ela moveu a sua fé. Ela disse que estava tudo bem quando estava tudo em angústia, desespero e dor. Hoje, irmãos, Deus quer ver o seu mover do coração dele. Deus quer ver você falar com Ele através da sua oração, para que Ele possa te abençoar. Pastor, só mais 2 minutinhos, rapidinho, pode ter liberdade? Irmãos, quando eu medito nessa palavra, eu não vou sair daqui sem dizer isso, porque tem um jovem aqui que vai levar, Deus já revelou, vai levar esse testemunho e vai pensar muito nas coisas que vai fazer. Minha mãe pediu um filho e engravidou sem poder ter filho, nasceu. Só que minha mãe era macumbeira, tá aí tudo bem. Tudo bem não, né? Porque ela não sabia o que era Deus. E aí ela levava no centro da macumba. E eu conheci o mundo do crime. Conheci 3, 4 facções criminosas, mergulhei de cabeça no mundo do crime. Virei assaltante, líder de quadrilha. Fui parar dentro da penitenciária. Vou resumir para os irmãos entenderem. Quando eu parei dentro da penitenciária, o filho da minha mãe estava morto. Minha mãe veio correndo aos pés do Senhor e construiu esse quarto para adorar a Deus. E ela foi edificando pedra por pedra. E ela apresentou a Jesus junto com a minha esposa, que a irmã ali conhece. Minha esposa e minha mãe buscando por mim. E eu chamava, sabe o que eu chamava nós, irmão? Isso é tudo louco, isso faz barulho. Graças a Deus que eu faço barulho hoje, irmão. E aí, só para resumir, eu fui condenado a 40 anos de prisão. Quando chegou meus 40 anos, eu já estava convertido na presença de Deus. Sabe o que eu falei para a minha mulher? Com 40 anos condenado. Falei assim, amor, faz o seguinte, marca o casamento religioso, porque eu vou casar com você vestida de noiva. Hoje é agosto, eu vou casar com você no Dia das Mães. Irmãos, eu movi minha fé. Eu não tinha um gato mais para catar pro rabo, desculpa a expressão. Eu falei assim, vai em churrascaria, marca a churrascaria, aluga vestido, aluga smoker, e ó, não pega comida ruim não, pega só coisa boa. Mas você tá doido? Eu falei, eu tô, sabe por quê? O meu Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele vai abençoar com tudo. Irmãos, um filho morto, lá na cadeia, e eu correndo atrás da minha bênção. Só para resumir para vocês, irmãos, era dezembro, meu recurso desceu negado. Era março, nada ainda. Era hino, chegou em maio. Eu lembro que o meu casamento estava marcado para o dia 12 de maio. Chegou, era um sábado. Chegou na quarta-feira, eu estava lá dentro sem resposta. Irmão, eu tive que dizer durante esses meses todos, vai tudo bem, vai tudo bem. E Deus estava me provando para aprovar minha fé. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Na quinta-feira, o diretor da penitenciária chamou eu e falou, Eduardo, vem cá, não aguento mais você aqui, cata tudo que você tem e vai embora, porque eu não posso mais segurar você aqui. Irmãos, Deus pegou a caneta de ouro, assinou o decreto, e eu passei os portões cantando o hino da vitória. Sabe o que é isso? É Deus soprando vida onde não tinha vida mais. Irmãos, aí você fala, nossa, o pastor deve 40 anos de prisão. Fui na delegacia tirar o antecedente criminal, não devia uma vírgula para a justiça. Aí ele pega o homem que era presidiário, põe vida, faz obreiro, forma diácono, presbítero, pastor, para confundir todos os que acham que são. Eu não gosto de fazer isso, irmãos, porque muitos aqui vão se escandalizar. Irmãos, Deus pegou eu do lamaçal do pecado, foi me levando a lugares altos, e a semana retrasada Ele me intitulou, me deu um diploma, porque eu busquei atrás, como juiz arbitral, juiz de paz. Então Deus pode fazer você chegar em lugares que você nem imagina que você vai chegar, porque Paulo escreveu assim, ó, coisas que os olhos não viram e o coração ainda não sentiu, é o que Deus tem preparado para a sua vida. Quantos aqui tem fé? Levanta, porque Deus está tirando você, como fez com José, lá de baixo e colocando você lá por cima. Levanta, fica em pé. Eu queria chamar os levitas que louvou aqui por último. Vem louvar a Deus. E você fica em espírito de oração, irmão, em nome de Jesus. Eu queria chamar aquele irmão com a jaqueta da Ferrari. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Aleluia. Quer chamar a irmã que está aqui, ó, com a toalhinha rosa. Vem na frente, em nome de Jesus.
E os 3 jovens da frente, vem aqui na frente. O pastor pode ungir ali, pastor, em nome de Jesus, porque tem poder nessa mão aí. Oh, glória! Glória a Deus, fique em espírito de oração, irmão. Feche o seu olho e estenda a sua mão para cá. Pastor, tem liberdade de fazer um ato de fé aqui. O senhor lembra de Elias e Eliseu? Posso fazer? Irmãos, feche o olho, os irmãos vão louvar. Você só ora, e se quiser observar, você está deixando de orar, porque Deus vai manifestar o poder dele aqui agora. Aleluia. Deixa eu só explicar, irmão, senão eu vou... Irmãos, Elias e Eliseu. Eliseu chegou para Elias e falou: Elias chegou para Eliseu e falou: o que você quer? Eu quero a porção dobrada. Irmão, pastor, aqui vai ser unção sucessiva. Deus vai pegar esse jovem e levar em lugares altos. Pode louvar a Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, a capa foi colocada. Eu quero repreender, Pai, toda a ferramenta lançada contra a vida, seja repreendida e neutralizada pelo poder do nome do Senhor. Pai, aonde ele pisar, ele tem guardado por anos. Pai, a família tem que ser resguardada por anos. Pai, a família tem que ser ao Senhor é Deus de nosso Senhor. Ensinou-me a superar, me fez provar a razão, para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus nos meus sentimentos, o tempo de Deus para um milagre, o tempo de Deus para ser o tempo de Deus para minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus, posso esperar. Esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para um milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar. O tempo de Deus.
Graças a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Fico muito feliz de estar aqui. Graças a Deus, o pastor Eduardo, que Deus abençoe a vida do